O mês de maio concentrou eventos econômicos importantes, com dados nos Estados Unidos levando a alívio nos mercados globais, com mudanças de expectativa em relação à política monetária. Já no Brasil, caminhamos em direção oposta, com piora na percepção de risco. Vamos começar então falando sobre o cenário externo. Sara, você pode explicar para a gente sobre os principais eventos do mês? Claro, Mari. Bom, como você antecipou, a gente viu alguma melhora no ambiente internacional ao longo de maio por conta de menores pressões vindas da curva de juros nos Estados Unidos. Isso aconteceu por 3 razões. Primeiro, a mensagem do Fed que não considera elevação da taxa de juros. Segundo, dados mostrando mais moderação no mercado de trabalho. E terceiro, leituras um pouco mais favoráveis de inflação. Como a gente já tinha explicado no último vídeo, a reunião do Comitê de Política Monetária norte-americano, no início do mês, marcou uma mudança de postura dos membros, no sentido de aguardar a evolução dos indicadores, e certo conforto com o quadro no qual a inflação permanece moderadamente acima da meta de 2%. Ou seja, a barra por um possível aumento da taxa de juros é bastante elevada. Além disso, o mês mostrou alguma moderação dos dados de atividade e inflação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. No emprego, a gente teve criação de 175 mil vagas em abril, ante uma média de 270 mil vagas no primeiro trimestre, ou seja, uma desaceleração. E também, na inflação, o núcleo do CPI, na inflação ao consumidor americano, teve uma variação de 0,29% em abril, ante uma média de 0,37% no primeiro trimestre. Ou seja, dados mais favoráveis, né? De todo modo, a gente ainda tem uma inflação acima de 3% na margem, o que é incompatível com o necessário para o início de corte de juros pelo Fed. E Sara, como isso repercutiu aqui no mercado doméstico? Olha, Mari, apesar dessa melhora no ambiente internacional, o comportamento dos preços dos ativos domésticos foi relativamente desfavorável em maio, com uma depreciação da taxa de câmbio, elevação das curvas de juros e mesmo queda dos índices de ações. A principal mudança do cenário econômico recente foi a ideia de que esse espaço para a continuidade de quedas de juros pelo Copom é mais estreito. De um lado, a gente ainda tem um comportamento da inflação bastante benigno, inflação corrente, com desaceleração dos núcleos. Mas, de outro, a elevação das expectativas de inflação, o aquecimento da atividade econômica, principalmente do mercado de trabalho, e mesmo a preocupação com a trajetória dos gastos públicos explicam essa revisão de projeções para a política monetária. Sobre as expectativas de inflação, a elevação nos últimos meses está relacionada, em parte, à incerteza dos mercados sobre a meta que vai ser efetivamente perseguida nos próximos anos. A sinalização do Banco Central aponta para a aproximação do fim da fase atual de ciclo de cortes da política monetária. Nosso cenário base tem uma última redução de 25 pontos base da taxa Selic para 10,25%. Tecnicamente, tem esse espaço, mas a gente não pode descartar a manutenção dos juros no patamar atual caso o Banco Central queira dar um peso maior para o controle de expectativas nesse momento. Sara, e eu queria voltar ao tema da atividade econômica aqui no Brasil. Tivemos a triste tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul durante o mês de maio, com efeitos negativos também sobre a economia. E nos últimos dias, a divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre deste ano. Então, conta pra gente como está a nossa visão para a atividade econômica em 2024. Claro. Bom, Maria, eu vou começar falando um pouquinho sobre o PIB e depois a gente passa para o Rio Grande do Sul. A gente teve um crescimento de 0,8% na margem, em relação ao final do ano passado. Apesar do resultado ter vindo próximo às expectativas, um pouco acima, a abertura mostrou um quadro com o setor de serviços muito forte e expansão robusta do consumo das famílias, influenciados tanto por um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, com o avanço da massa de renda das famílias, como pelo pagamento que foi feito ali de 90 bilhões em precatórios na virada do ano. Agora, sobre o desastre no Rio Grande do Sul, a gente teve, infelizmente, esse outro ponto no nosso quadro doméstico de maio. A nossa expectativa é que haja programas bem construídos e de volume expressivo para lidar com os efeitos das enchentes e a reconstrução das áreas atingidas. Do ponto de vista dos impactos econômicos, os indicadores disponíveis apontam para a perda significativa da atividade em maio, com alguma recuperação no final do mês. Os impactos para a produção nacional de grãos parecem moderados, mas a gente tem incerteza em outros setores, como arroz, proteínas e cadeias industriais relevantes. Nesse momento, com as informações até agora, a gente estima que o desastre vai retirar 0,2 ponto percentual de PIB nesse ano. Ou seja, a gente vai ter um crescimento do PIB de 2,1%. Sara, ficou evidente que os eventos no mercado internacional e principalmente nos Estados Unidos tiveram um grande impacto nas expectativas no Brasil e no mundo. Embora os mercados possam permanecer voláteis, é importante lembrar que esses momentos também trazem boas oportunidades. Em maio, na parcela de renda fixa, os ativos pré-fixados tiveram um desempenho desfavorável, enquanto os ativos de renda fixa atrelados à inflação desempenharam de forma positiva, se beneficiando de uma taxa de juros real mais elevada. Já a classe de crédito privado foi mais uma vez destaque de desempenho e captação, mas com alguns papéis apresentando taxas em menor patamar.
As bolsas ao redor do mundo tiveram resultados positivos. O S&P 500 registrou alta de 5%, atingindo um novo recorde de valorização. Por outro lado, o Ibovespa registrou queda de 3,04%. Diante disso, fundos que tenham maior flexibilidade na tomada de decisão e na alocação podem ser boas oportunidades, como as estratégias de renda fixativa e crédito privado, por exemplo. Sara, mais uma vez, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço o convite, Mari, e até a próxima, pessoal. Tchau!